Projeto 20 anos de Educação Ambiental, entrevista de história oral, realizada na Escola de Educação Ambiental, Departamento de Educação Ambiental, na Rua Paulo Sérgio Garcia, 777, área de lazer Ézio da Pláqua, Praia Grande, São Paulo, no dia 17 de abril de 2017, com a senhora Glória Cristina Garriere Bruno. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, Dona Glória, poderíamos começar com seu nome completo, aonde nasceu, cresceu e sua formação profissional? Bom, meu nome completo, Glória Cristina Garriere Bruno. Eu nasci na cidade de São Paulo e a minha formação inicial foi biologia, né, na USP, lá em São Paulo. Depois eu fui fazendo cursos de especialização, né? E também fiz o mestrado em saúde pública, que eu trabalhava em outra área também, né? Antes de trabalhar aqui com a educação ambiental. Que área você trabalhava? Eu trabalhava na SUSEM, Superintendência de Controle de Endemias. Eu era pesquisadora científica naquela época. E trabalhava com mosquitos vetores de doença, que hoje em dia a gente vê muito, né? Infelizmente, faz muitos anos isso, piora, melhora a situação, né? Mas depois eu acabei vindo trabalhar então na área da educação. Certo. Como foi seu início na educação e os trabalhos aqui em Praia Grande? Como foi o início? Então, primeiramente eu conversei com o prefeito Alberto Mourão, apresentando a ele um projeto de educação ambiental que eu via na necessidade e possibilidade de ser implantado aqui em Praia Grande. Ele aprovou e nós fomos vendo qual seria a secretaria que poderia estar sendo desenvolvido esse projeto. Então, finalmente, eu fui ficar na Secretaria de Educação. Que ano, né? foi isso? A conversa com ele foi em 1996. Né? Só que eu vim para a prefeitura mesmo em 1997. Certo. E aí ficou estabelecido que seria na Secretaria de Educação? Na Secretaria de Educação. Quem era o secretário na época? A Ivanira. Ivanira Pedroso. Ivanira Pedroso. Mas a gente não conseguiu de cara, assim, de pronto, implantar o projeto, né? Então, todo o projeto, como assim eu havia pelo menos imaginado. Então, depois eu fui acabar ficando com a Cristina Marotti, né, lá no CEPEM, que é a capacitação de professores, né? E então fiz participei, né, junto com outros professores de capacitações em torno desse tema ambiental, de preservação e tudo, o que foi uma novidade para a maioria, a gente percebeu isso. E depois, então, fomos à Secretaria de Meio Ambiente, fiquei algum tempo também na Secretaria de Meio Ambiente, mas finalmente voltei à Secretaria de Educação, porque realmente tem todos os alunos, né, da rede municipal de ensino, então que a gente poderia estar trabalhando esses temas ambientais. Então a gente achou mais adequado isso. Como foi o processo de formação da primeira equipe? Da sua primeira equipe? O que foi considerado na época? Então, foi assim, gradativo. Eu não tinha uma equipe de uma vez. Eu fui tendo um professor, 2 professores, 3 e assim por diante. Então, conforme os projetos iam acontecendo, a gente ia fazendo uma pesquisa em torno do tema, né? Então, por exemplo, com a educação infantil, um dos primeiros, né? Então, já tinha até o conhecimento das professoras de educação infantil, que elas foram selecionadas por ter esse conhecimento de educação infantil.
E mais a parte também que eu sabia da parte de ciências e de biologia, né? Então a gente foi colocando todos esses conhecimentos, montamos o material pedagógico que ia ser utilizado, né? E aí então oferecemos para as diretoras e elas foram agendando a visita até a casinha de madeira. Nós iniciamos numa casinha de madeira aqui na área do Portim, no Parque Ege da Lapa, né? E depois de muitos anos é que nós viemos a ampliar lá na madeira era uma sala de aula somente. Dá para descrever como que era esse espaço? De lá? Da casinha de madeira? Foi você que escolheu? Como foi o processo de escolha do espaço? Como eu havia dito, que a Secretaria de Meio Ambiente, ela ficou sediada ali há algum tempo e eu fui para lá também. Aí a Secretaria de Meio Ambiente foi para um outro lugar na prefeitura e eu acabei ficando lá, junto com já algumas pessoas, para estar começando a implantar os projetos de educação ambiental ali. Então foi assim que começou. Então, fala. Essa primeira equipe era essencialmente professores de educação infantil? Isso. Que a rede era educação infantil? Isso. E porque eu tinha o conhecimento de biologia e elas sabiam lidar e ter o conhecimento todo de como transmitir essa parte de sensibilização, né, que com a educação infantil a gente trabalhou a sensibilização em relação a todas as plantas ao lado dessa escola, né, como fica na escola ambiental, de educação ambiental, essa casinha de madeira, né, existiam jardins, né, que a prefeitura tinha várias mudas de plantas ornamentais, que elas eram tiradas dali e levadas até as praças, né. Então nós passeávamos por ali com as crianças, fazendo com que elas observassem e motivávamos para que toda essa parte de sensibilização, né, o cheiro, as cores, o toque, enfim, esse tipo de coisa. E lá dentro também, na sala de aula, nós fazíamos também outras atividades. Certo. Então essas foram as ações iniciais. Isso. E aí, depois, professores de biologia e ciências também foram chamados para incorporar, né, essa equipe, né? E era muito gostoso porque, assim, nós fazíamos o trabalho juntos, né? Então, claro que eu, como coordenadora, fazia essa coordenação, mas a gente chamava os professores para participarem também, né? Na elaboração do projeto e do material pedagógico. E mais para frente, uma das professoras era professora de português. Qual o nome dela? Sandra Pires. Além de educação infantil, era professora de português também. Então nós começamos a elaborar livros, né, livretos, cartilhas, né, para acompanhar os projetos, né? Não todos os projetos, mas muitos dos projetos que vieram depois. Então, ela redigia muito bem e nós íamos sempre fazendo ajustes, pesquisas e aí nós elaboramos, então, diversas cartilhas. No total, até contando com reedição e tudo, nós tivemos 11 ao longo desses anos todos. 11 cartilhas? Abordando quais temáticas? Então, Mata Atlântica, a parte do lixo também, a parte de praia. E cada um desses livros também tinha um para o professor, dirigido ao professor, para que ele trabalhasse com o seu aluno, né? Sugerindo atividades, então, e um outro diretamente para o aluno. Então, cada um deles, né, para as escolas. Então, era a parte de praia, o manguezal, mata, lixo e água. Também a parte, nós fizemos trabalho em parceria com o Comitê de Bacias Hidrográficas, tivemos um aporte do FEHIDRO, né, financeiro, né, e fizemos uma reedição então, da nossa cartilha da água, também que tinha para professores e alunos, né. Então foi assim, muito gratificante. E como isso era recebido pelos professores?
Então, os professores, muitos deles, né, gostavam e utilizavam esse material. Mas alguns não, porque diziam que era mais um trabalho, né? Porque assim, os professores na escola eles têm diversos trabalhos mesmo. Realmente, isso é verdade, a gente verifica isso. Então, a secretaria, a diretora, tudo, mas muitos dos professores vinham com seus alunos e vinham como eles se encantavam com esse trabalho ambiental, né? Porque normalmente a gente fazia trabalhos de vivências no ambiente, né? Então, levávamos as criancinhas para ver a parte dos jardins e tal, e depois fazíamos outras atividades. Depois, na área de estudo do manguezal, nós inicialmente fazíamos uma locação de barco e, finalmente, depois de alguns anos, nós conseguimos um barco próprio, que a própria prefeitura comprou. Então, nós temos até hoje, aí eu sei, que tem um barco, né, que pode andar pela região e você conhecer o manguezal através de uma incursão por barco é bem diferente do que você ficar só olhando e na beirada do manguezal, né? Então enriquece muito se você vê as aves, você vê todo o entorno, né? Então realmente é muito prazeroso. A gente vê que pelo menos, não é 100%, né, claro, mas a maioria gostava muito, os alunos e professores. Mas, às vezes, tinha alguns que, né, não abraçavam muito a ideia. Né? Então, vou fazer, até por conta do que você falou, essa questão aqui. Os parâmetros curriculares nacionais, que incluem nos currículos escolares o meio ambiente como tema transversal, depois de 1988. Então, os parâmetros são de 1988. A Coordenadoria de Educação Ambiental, na época era uma coordenadoria, né, é criada pela Lei 957, de 6 de dezembro de 1996, quer dizer, 2 anos anteriores. Quais foram as dificuldades encontradas nesse contexto nacional, onde as questões ambientais não eram assim tão discutidas? Será que essa resistência dos professores é porque ela ainda não fazia parte de um currículo? Olha, eu acho que pode ser até um fator. Sim. Mas eu vejo assim, as pessoas que estavam sintonizadas em geral com o mundo, veja bem, em 1992 teve o quê? A Eco 92, chamada também Rio 92. Então o mundo inteirinho parou, representantes do mundo inteiro estiveram lá assinando protocolos do mundo todo, falando o quê? Sobre a necessidade da preservação ambiental, que havíamos um meio ambiente deteriorado, desde aquela época, quer dizer, já faz muito tempo, mas enfim, naquela época houve esse movimento muito grande. Então, quem lê jornal, quem lê revista, quem está a par do que ocorre no mundo, não dá para ficar achando isso muito diferente. Primeiro passo. Claro que eu falo pelo ponto de vista da minha área, que é a área de biologia, etc. e tal, de ciência de preservação ambiental. Mas, então eu acho que dá para a gente, as pessoas todas, de todas as áreas, perceberem isso, desde aquela época. Porque foram muitas publicações feitas. As revistas e os jornais na época, né, foram intensos. Tanto é que você vai ver a publicação de todas as coisas sobre meio ambiente aqui no Brasil. Eu fui nas bibliotecas do estado de São Paulo, da Secretaria do Meio Ambiente, e realmente, a partir próximo de 92, porque todo mundo queria ter também a sua publicação para apresentar neste momento de 92, né? Então começava um pouquinho antes, então os brasileiros fizeram suas publicações, os pesquisadores, os cientistas, para levar para essa conferência mundial, e daí para frente que realmente a coisa cresceu, tá? Bom, então, por esse ponto de vista, não haveria necessidade das pessoas falarem que não era importante, né? Mas eu acho que assim, apesar disso tudo, assim, as pessoas, o ser humano é meio lento, né? Eu acho assim que as mudanças a maioria das mudanças são mais lentas mesmo.
né? Então, você tem aquele currículo que vem desde não sei quando lá, e quando você introduz mais uma coisa nova, aquilo vai devagarzinho, né? Vai lentamente, vai entrando. E hoje em dia eu vejo que, graças a Deus, a coisa avançou bem, né? Então, você acha agora que essas resistências, então, foram as principais dificuldades? Olha, isso foi alguma das dificuldades, mas assim, por exemplo, a gente tinha também, uma época, logo no começo, nós tínhamos um ônibus, né? Um ônibus exclusivo que era da educação ambiental. Então, pegava os alunos nas suas escolas, fazia um agendamento, né? Todo um agendamento, fazia tudo direitinho. E traziam até aqui fazer o projeto, participar das atividades e levava de volta. Nós tínhamos o ano inteirinho isso aí. Aí o que aconteceu? A prioridade, cada governo, né? Porque a gente passou por vários governos municipais e cada um tem o seu ponto de vista. Felizmente nós mantivemos a educação ambiental, mas na época nós ficamos sem esse ônibus exclusivo. Nós tínhamos só uma vez por semana e dividiam com os outros projetos da Secretaria de Educação, né? Então não era só para gente. Para gente é da educação ambiental. Sim. Que eu digo, né? Entendeu? Então, assim, a visão também, ao longo dos anos, vai variando. Em cada governo, né? Vai tendo toda uma discussão, mas o que fiquei muito satisfeita, pelo menos, apesar de a gente trabalhar de outras formas, os nossos professores iam até as escolas, então nós requisitávamos alguns carros da secretaria e o nosso professor ia até a escola. Então foi trabalhado de uma outra forma, tá? Então a nossa metodologia dependia também das nossas condições, com certeza, né? E os temas que vocês trabalharam, qual era o motivo da escolha? Vocês chegaram a trabalhar a dengue? Também. Quando nós estávamos lá no CEPEM, né? Fala um pouquinho da dengue. Então, que é um problema até hoje, né? E é justamente sempre, assim, é comportamental, né? Quer dizer, como que a gente poderia estar fazendo com que a dengue diminuísse? E justamente eu trabalhava naquela instituição do governo do estado, a SUSEM, né? Quando eu vim para cá e fui trabalhar sobre isso, tranquilo, né? Para mim. Então a gente elaboramos alguns mostruários do ciclo de vida do mosquitinho, né? Com o ovinho, com a larvinha, tudo para as pessoas conhecerem, né? Como é que eles eram e tudo. Mas não deixar juntar água, né? Então é o comportamento das pessoas, né? Então eu já tinha trabalhado lá na SUSEM, por exemplo, vistoriado próximo lá do porto, e a gente via assim potes de manteiga, de margarina, jogado assim sabe, no quintal. Então, a pessoa ter a limpeza, ter a organização, não deixar juntar água nos potinhos, em todas as coisas, né, nos vasinhos, né. Isso assim, a gente tem que estar falando, assim, hoje em dia eu acho que as pessoas conhecem bem, né, são muitos anos falando sobre esse tema, mas tem que ficar um agente público indo lá relembrando, né? Para de vez em quando dar uma relaxada na pessoa. Esse assim, né? E nessa época do CEPEM, a gente fez essa capacitação com os professores de lá. Eles mesmos elaboraram uma série de atividades. Os professores que eram alunos do CEPEM. Isso, exatamente. Os professores, eles eram alunos do Centro de Educação de Professores lá. E eles elaboraram e a gente juntou, compilou e fizemos uma publicaçãozinha também. Fizemos a divulgação daquilo. E foi trabalhado nas escolas? Também, porque eles tinham meio período na escola e meio período lá informação. Na informação.
Era muito bom, né? Muito bom. Eles até ganhavam para... Nós éramos colegas. Éramos colegas, né? Então, agora, como você falou assim, né? Mesmo a partir todo mundo começou a ter um olhar na questão ambiental na época 92, mas era tudo muito novo. Nós estamos falando de 20 anos atrás, né? Para você já se falava em reciclagem. Olha, parece que é novidade agora. Não é, imagina. Mas, do ponto de vista assim, de aceitação, era mais difícil, não era? Era mais difícil. Importância, porque hoje é importante. Isso. Ninguém pode falar que não. Mas nessa já época... ficou mais... Então, fala um pouquinho sobre isso. Assim, como romper esses paradigmas, né? Olha, eu acho que tanto bate até que fura mesmo. Então, a gente insiste, né, em falar sobre o tema, em demonstrar de diversas formas, de diferentes metodologias e vai falando a mesma coisa ano a ano, né, com pessoas diferentes, né, e alunos diferentes. Então, aí eu acho que aquilo vai disseminando, né? Administração diferente. Isso, vai havendo uma disseminação desse conhecimento, dessa nova postura, né? Que a gente tem que ter de cuidados, né? Você acha que hoje está diferente? Eu acho que tá. Não como a gente imaginaria, assim, né? Ah, mundo maravilhoso. Mas eu acho que a coisa tem mudado, sabe? Eu acho que as pessoas... Por exemplo, a história do lixo que nós estamos falando, né? Puxa, todo mundo, a molecada toda, os pequenos até sabem, sabe? É isso, papel azul, a cor até né? da separação do lixo reciclável, né? Então, os pequenos já sabem. Né? A gente também trabalhou naquela época, né? Muitos anos atrás, com os pequenos. E eles já são maiores, já são adultos. E eu acho que não dá para ser igual, né? Depois que você passa por um projeto, você vê, você tem o conhecimento e tudo, você fica com outra mentalidade. Vocês chegaram a funcionar à noite, não chegou? Uma época? Um pouquinho, um pouco tempo. Foi na época das hortas, né? Teve alguns anos nós trabalhamos com hortas. Nós focamos a parte de horta. Que tinha uma professora que tinha um largo conhecimento. Falei, não, vamos... Qual é o nome dela? Vandilma. Vandilma Galindo. E ela ficou aqui uns bons anos. E, nossa, ela tinha, assim, um amor, uma paixão. E outros professores tinham uma parte também do conhecimento e foi crescendo, sabe? E então, nessa época nós pegávamos alguns professores das salas de aula, porque foram anos seguidos, né, de trabalho em horta. Então, nós somos, os professores, como eu tinha dito a você há um tempo atrás, eles foram até as escolas, falaram com alguns professores que tinham uma afinidade maior, gostavam daquela parte de horta, implantaram a horta nas suas escolas, né? Mantiveram lá durante um tempo. E também foi feita a alimentação, o preparo, como higienizar, né, aquele alimento e se alimentavam também, né? Então, assim, puxa, as crianças começaram a comer mais verduras e tal, até vai devagarzinho mudando o seu hábito alimentar também. Pelo menos alguns deles demonstraram isso, né, de interesse e que mudaram mesmo, né? Então, esses professores, no ano seguinte, eles vieram fazer capacitação aqui e contar como que estava o trabalho deles, né? Nós fizemos a proposta de acompanhar e também tá municiando eles também com novas informações e coisas, né? Então, neste momento, teve o noturno aqui. O noturno, porque os professores vinham... Isso, e a gente fazia, era uma vez na semana, né? Mas fazíamos a troca de informações deles e também fornecíamos mais conteúdo, mais coisas e novas propostas. Certo. E quando vocês mudam de sede, qual foi a necessidade dessa mudança?
Então, assim, a gente estava tão assim, tão contente, tão entusiasmado com o trabalho, né, que estava sendo interessante, muita gente se interessando, né, os professores e alunos gostando e tudo. Então, nós fizemos essa proposta, inclusive, de ter aqui também essa parte da horta. Aqui essa sede nova, então, né, são 4 salas de aula, né? Uma é laboratório, outra é biblioteca, outra é a parte de artesanato, reciclagem, coisas assim, e uma de sala de aula mesmo. E no fundo tem a compostagem e a horta hidropônica, né? A horta normal, orgânica, no chão, e tem a hidropônica também. Então, para contemplar essa parte de horta, então a gente colocou aquela parte de estufa lá no fundo, né? Com essa parte de hidroponia também, né? E isso foi tudo realizado aqui, com a equipe. E aí tinha aí, nossa, foi crescendo mais ainda a equipe, né, de professores. Então, a gente fazia uma seleção por entrevista, né, por indicação, a pessoa gostava, mostrava interesse, nós conversávamos, via o trabalho que a pessoa vinha desenvolvendo em sala de aula, se havia trabalhos ligados a essa área, né? Então, a pessoa realmente gostava e tal. E aí a gente colocava aqui, junto da equipe, né? E procuramos também colocar pessoas de diversas áreas, né? Então, tinha uma pessoa da área de artes, Filomena, né? Coleta. E a área de geografia, nós tivemos uma época um professor Sérgio. Depois a área de biologia também, a área de educação infantil, né? Então, pelo menos algumas áreas a gente conseguiu... Era multiprofissional. Multiprofissional. Não todas assim, que seria maravilhoso, mas pelo menos... importante você falar sobre isso, essa preocupação. E tinha uma época que nós tínhamos uma professora de química também. Ela tinha, assim, um conhecimento maravilhoso. Quem era? É a Miriam. Miriam. É a professora, ela era de química e ela tinha já um mestrado, né? Então, uma pessoa que tem um conhecimento, uma vontade muito grande de trabalhar. Então, puxa, agregar uma pessoa dessa na equipe é muito importante, né? Então, a equipe toda interagia, a gente, né, no começo do ano, não só interagimos os professores em si, mas nós fazíamos também no começo do ano, na época precisou, né, algumas capacitações, né, e visitas a lugares com a equipe de professores, né. Então aí que eles adoravam, né, o professor adorava ficar aqui, né. Realmente era uma coisa muito gostosa, prazerosa, estimulante, porque eram coisas diferentes, eram maneiras diferentes de trabalhar, então, é isso. E de todos esses projetos, tem algum que você gostaria de destacar? Olha, eu não sei se eu teria mas assim, eram elaborados com muito carinho, sabe? Assim, às vezes demoravam anos para você juntar o material necessário, porque eu sempre achei que o visual para o aluno, né, ele enriquecia muito, né? E principalmente, poder ter uma vivência no local. Então, o aluno poder ir lá na praia, tirar o tênis, o chinelinho, pôr, sabe, o pé na areia, ir na beirada da água, pegar aqueles bichinhos lá da areia e olhar e analisar junto com os colegas, com o professor, depois ir lá no costão, ver aquelas, abrindo e fechando as caquinhas assim, né, fazendo barulhinho, sabe? Então, assim, isso... eles não vão ter outra oportunidade. É difícil ter, pelo menos os alunos da nossa rede, né?
Então, esse tipo de vivência. Então, fica uma coisa assim que não esquece. Ele sabe, às vezes não sabe alguma coisa, ou não sei lá, mas ele sabe que ele esteve lá e que aquilo foi muito bom, muito gostoso, muito prazeroso, né? E aí vem a gente falando assim, mas aquilo é a criação de quem, né? Então, tem aquela criação maravilhosa, né? De Deus, que faz toda essa natureza pra gente, que a gente não pode desprezar, não pode poluir, né? Então, a gente semeia essas coisas, né? Importantíssimo. Então, assim, esse do praia, eu demorei 4 anos para juntar um monte de peixinhos, tipos diferentes, a barriga achatada, não achatada, bicudo, sem bico, não sei o quê, aquela mandíbula do tubarão, entendeu? Nossa, aqueles moleques, então, põem o dedinho lá do monte, né? É uma coisa assim, que normalmente empolga, eles gostam, né? E eu também adoro tudo isso. Foram 4 anos. Juntando, a gente ia fazendo outros projetos, mas esse aí tava juntando coisa, entendeu? Então, assim, esse eu amei fazer. O da Mata Atlântica, nem diga que foi um dos últimos. Então foram anos juntando, amealhando, sabe? Tentando fazer o melhor, né? Assim, de você ter bastante material para mostrar, porque a nossa biodiversidade é um show, né? É um show nossa biodiversidade. Muitas coisas. Então, quantas folhas, quantas flores, quantos bichos nós temos na mata. E aqui nós podemos ir lá ver uma partezinha da mata, né? É muito empolgante. Então, nossa, empolgante mesmo. Você trabalhou uma época na Secretaria do Meio Ambiente, quando era na casinha, né? A gente fala casinha. Aí depois a secretaria sai e você fica como um espaço para a educação ambiental. Isso. Como foi esse início ali, os primeiros projetos? Você lembra qual foi o primeiro projeto? Todos são importantes, lógico. Então, foi o do... que eu me lembro foi do manguezal, né? Então, do manguezal, que eu tinha dito, né? Nós fizemos... Como assim? Eu acho muito importante ter a vivência, como eu estou te dizendo, né? Você ir no local, no meio ambiente, né? Então, eu falei, bom, como é que nós vamos fazer um passeio de barco, né? Então, nós fomos lá nas catraias. Na ponta da praia. Fui ver como é que fazia, como é que não fazia, licitação, não sei o que lá, bababá. Então, nós alugamos uma catraia, né? E nessa época o professor Paulo, né? Estava aqui com a gente também. Então, a gente teve esse diferencial da maioria dos locais que não tem isso. Vocês né? alugaram? Alugamos. Por uns trazer meses. Para cá. Depois, a prefeitura resolveu, depois de alguns anos, não alugar mais. Falou, não, então vamos ter o nosso barco. E aí sim fomos atrás do nosso barco, né? Então, foi um desses projetos do Manguezal. Então, o Manguezal e a primeira publicação que nós tivemos dentro da Escola de Educação Ambiental foi esse do Manguezal. Né? Vivências, né? Vivências, eu lembro. E você saiu, ficou quanto tempo à frente da educação ambiental? Há mais ou menos uns 16 anos. Você formou várias equipes nessa... Sim, porque assim, tem a administração, né? Tem épocas que eles permitem, né, a possibilidade, né? Tem toda uma conversa, né, com a secretária de educação. Vamos ter X professores, né? E aí então a gente como coordenadora vai ver quais são os projetos possíveis, né? Com aqueles professores, né? Agora, podemos ampliar? Podemos ampliar, então amplia. Depois não dá para ampliar, encolhe. Porque a gente vai passando por várias administrações, né? Em 16 anos você passa por várias. Cada 4 anos, né?
Mas eu acho que, apesar disso, em época que encolhia, a gente fazia de uma outra forma, que eu te disse, né, os projetos. Os professores iam até as escolas. Eu acho que eu acho assim, Praia Grande, entendeu? Eu sempre deu atenção a essa área. Não deixou morrer, apesar de em alguns momentos estar mais enxuta a equipe, né? Até hoje, né? Nós temos aí a educação ambiental. E assim, nesse ponto eu fico assim muito feliz. Eu acho que é uma visão da Secretaria de Educação do município, que é a maioria do tempo ficou na Secretaria de Educação esse trabalho, né? Inclusive nós estamos incluídos dentro do Plano Municipal de Educação. Veja bem, se for olhar por aí, fazer uma pesquisa nas secretarias de educação, de uma forma geral, que seja do Estado de São Paulo, não inclui. Como era incluído? Nós éramos uma época departamento, outra época coordenadoria, mas sempre presentes ali, sabe? Bem colocados e individualizados e colocados os nossos objetivos, o que estávamos fazendo e tudo, entendeu? Então, acho que Praia Grande foi, nossa, e tem sido, né, um município que deu valorizou demais a educação ambiental, sabe? E assim, nós, pelo menos eu vou falar na época que eu coordenava, né, a educação ambiental, nós tivemos o reconhecimento, sabe, em vários setores, né? Então, teve uma época que nós estávamos com um representante no CBH, do Comitê de Bacias Hidrográficas da Baixada Santista, né? Então nós tínhamos uma cadeira lá. E neste momento nós fomos participando do educação ambiental aqui da região metropolitana. E sendo que, no momento, nós somos um dos municípios que propusemos o quê? A Semana da Água com a Caminhada da Água. Então, a primeira caminhada foi aqui em Praia Grande. Então, nós somos pioneiros nesse sentido. E depois, em cada município, nos anos seguintes, sediava essa Caminhada da Água. Mas nós começamos, lançamos esse projeto. Depois lançamos uma capacitação para todos os professores numa Semana da Água, né? Que todos os professores da região metropolitana vieram até aqui, ficaram 2 dias aqui, passaram por diversas salas, diversas capacitações e receberam uma cópia do nosso livrinho da água, né? E fizeram passeio de barco também. Então, eu achei assim, puxa, uma coisa grandiosa, porque como que nós o município, capacitando, normalmente é o Estado, né? Que capacita toda a região, representantes de toda a região, né? Então, foi bacana, né? Nós propusemos esse projeto e ele foi executado. Depois, também o próprio comitê, em anos seguintes, premiou o trabalho aqui da educação ambiental. Na época foi o Roberto Francisco como prefeito, e foi lá no Palácio dos Bandeirantes a entrega da premiação. Qual foi a premiação? Sobre o nosso trabalho de educação ambiental ligadas à água, né? Que na época a gente estava fazendo, desenvolvendo o trabalho de água com os alunos, né? Então, teve aqui uma ONG trazida por como é que chama aquela menina?
A Carol? A Carol, isso, a Carolina. Então, a Carolina trouxe uma pessoa lá da Alemanha, que ela tenha contato, que é presidente de uma ONG, tem representação no mundo inteiro, aqui na América do Sul e tudo. Ele veio conhecer o trabalho aqui da educação ambiental. Nós apresentamos e tudo. Menina, ele escreveu uma carta maravilhado, sabe? Dizendo assim que ele estava muito espantado com o tipo de trabalho, a maneira com que a gente fazia o trabalho. E ele é lá da Alemanha e trabalha no mundo inteiro. Ele falou, poderia ser replicado o tipo de trabalho daqui para pelo menos as pessoas da América do Sul. Né? Nós tivemos uma outra premiação que foi em 2002, foi financiado pelo CPFL, né? E nós fizemos o projeto Mata Atlântica, foi apresentado. E interior paulista, isso mesmo. Todo o interior paulista estava apresentando projetos, quem se interessasse. E nós ganhamos. Fomos lá, perto de Campinas, recebeu a premiação, uma festa maravilhosa e tal e coisa, entendeu? Então, assim, o trabalho nosso foi divulgado, não só foi realizado aqui dentro do município, mas ele foi divulgado para a região, né? E por aí afora, né? Na semana nós fizemos a Semana da Mata Atlântica também, juntamente com o pessoal bom, fizemos só nós. Depois é que começou aqui na região, né? O pessoal começou todo ano fazendo Semana da Mata Atlântica, sediando em cada município. Nós, 2012, nós começamos. E aí, calhou da mesma época, nós pegamos a publicação da Mata Atlântica e levar para Rio Mais 20. Nós estivemos lá na Rio Mais 20. Distribuímos muitos daqueles livretos. Estava tendo um congresso nacional da educação ambiental lá. Então, menina, gente, olha, você sei que foi para o mundo todo lá, aquela cartilha lá da Semana da Mata Atlântica. Então, Praia Grande, graças a Deus, através do nosso trabalho da educação ambiental, foi para o mundo inteiro, foi para o estado inteiro, foi para a região toda, sabe? Então, a gente foi plantando. Aonde havia oportunidade, né? A gente achou que dava. Trabalhos em congressos, nós apresentamos 16 trabalhos em congresso, de diversas áreas, na área da educação, da área da biologia, da área de meio ambiente, né? Então, a gente foi. Quer fazer alguma pergunta, Rafael? Ô, Glória, quando há essa separação que aqui na casa funcionava o departamento de educação ambiental. Sim. E ele muda, e a partir desse momento que começa havia a Secretaria de Meio Ambiente, que ela sai, é a partir desse momento que se inicia o trabalho de educação ambiental aqui? E se nesse momento houve um projeto sistematizado para começar a funcionar como que foi a elaboração desse projeto inicial, pensando numa educação ambiental? Olha, eu já tinha muito em mente que nós tínhamos que divulgar principalmente para as pessoas em geral, mas para os alunos, né? Os ecossistemas do município de Praia Grande, a primeira coisa, sabe? Então, foi devagar a coisa, foi como foi dando para acontecer. Ali aquele projeto lá da casinha com as crianças também
Ali a gente já não era mais meio ambiente, não. Já era da educação. Estava velhinha lá. Então foi assim, a gente foi elaborando. Na verdade, nós tínhamos muita liberdade, sabe, de trabalho. Não existia uma estrutura falando, olha, faça isso. Não. Faça o trabalho de educação ambiental. Como? Eu não sei. Eles falam, então faça. Você é da área, você faz. Entendeu? Então não existiam os parâmetros, né, curriculares. Mas quando aconteceu de existir os parâmetros, a gente já estava nos parâmetros. Nós já, né, já estávamos dentro daquilo. Então não teve problema nenhum a gente seguir. Tá? Então não existe uma obrigatoriedade de fazer aquilo, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo. Não existe. Que o mais importante é que as pessoas percebam que existe esse meio ambiente natural, né? Não só o natural, existe o artificial, a cidade, etc. Mas a gente está com mais dificuldade estava principalmente, né, mais dificuldade de conhecer esse natural. Né? Então, de conhecer, valorizar. Por que que ele é importante? Por que que ele deve ser mantido? Por que que ele deve ser preservado? Né? Por que que esse manguezal que é fedido, né? Vamos aterrar o mangue? Não deve aterrar o mangue, né? Só em alguns momentos, em alguns lugares. Mas o que tem, vamos preservar. Entendeu? Então, por quê? Então, aí vem todo o conhecimento, né? Do porquê disso. Hoje você leva essa experiência para algum lugar? Você dá palestras? Hoje eu estou aposentada, né? Já faz um ano que eu estou aposentada. Eu, assim... Bom, primeiro a gente carrega dentro de si, né? Sim. Mas eu não tenho feito palestras, não. Mas eu tô assim, vamos dizer, como se fosse ruminando, de participar de alguma coisa, né? Assim, voluntariamente, tal, como estagiária, não sei como é que seria essa história. Já comecei a ver, mas ainda não... Não definiu. Não defini ainda. Mas assim, nossa, é uma coisa muito maravilhosa, né, que eu amo. E se você olha para esses 20 anos, né, que você iniciou com esse projeto, você e sua equipe, qual é o legado desse trabalho? Como você vê hoje, contando tudo isso? Então, eu acho que, como eu disse, esse trabalho, eu olho para trás e fico satisfeita de saber que a gente pôde contribuir, de estar fazendo uma mudança de comportamento, de sentimento, né? As pessoas verem o meio ambiente de forma diferente, né? E às vezes até podendo plantar uma árvore, fizemos também a parte de arborização, uma época, né? Então é isso. Eu acho que a gente trabalhou com gente, tanto adultos quanto crianças. Os adultos, eu digo, porque nós fazíamos em muitos... Era mais em eventos, né? Nós fazíamos parceria com a Secretaria de Promoção Social, né? Então, o pessoal de terceira idade, eles participavam aqui conosco na Semana da Primavera, nós fazíamos passeios de barco também, outras plantios, enfim, outras atividades. Coopervida, né? Também, né? Coopervida. Nós fomos também no hospital, fizemos com a Secretaria de Saúde, né? Teve uma Semana da Primavera que nós fomos levar flores de pano, né? Até as pessoas que estavam internadas no hospital. Foi muito lindo. Fomos também levar os nossos alunos aqui
para fazer visitação aos idosos que estavam internados, né, na casa de repouso, né. E então essa época foi uma época que a gente pegou mais assim esse cunho socioambiental, né. Então de estar podendo mexer com outras quesitos que não a natureza, mas o sentimento das pessoas em relação ao respeito com o próximo, né? Coisa assim. Assim, a gente fez muita coisa, muito diverso, né? Foi uma coisa bem diversa. Mas, assim, o que eu tenho feito mais com relação a isso também é que eu tenho feito arranjo de flores, né? Então, as flores, nossa, são maravilhosas. Então, se fazer arranjo de flor, já me lembra aqui também. Quer perguntar mais alguma coisa? Gostaria que você pontuasse um pouco mais a transição do prédio antigo para esse espaço que nós estamos agora. Por que veio dessa mudança, como que foi feito, até mesmo a parte física e estrutural, né? Que aí vocês ganharam um espaço muito maior de atuação, né? Exatamente. Acho que você mesmo na pergunta já respondeu, né? Que a gente estava querendo ampliar, estava no momento necessitando e tendo o apoio da prefeitura, da secretária, do prefeito na época, né? Então foi maravilhoso e a gente fazia assim parceria com o pessoal da biblioteca também, né? Então a biblioteca até hoje, né, é vinculada, as bibliotecas são vinculadas, então tem gente que vem aqui atrás dos livros daqui, fazem teatrinhos aí dentro, né? Então nesse sentido, né? Quando vocês vieram para cá, para esse prédio, isso foi uma sugestão da equipe do Departamento de Educação Ambiental à gestão ou foi o contrário? A gestão que ofereceu, vamos ampliar, sugeriu esse... Não, houve a nossa sugestão e eles falaram, vai em frente. E a gente assim auxiliou até na elaboração física mesmo. Isso, aquilo, dessa dimensão, assim, assado. A estufa, tinha coisa que a gente não sabia, nós éramos novatas, né, neste quesito aí. Fomos atrás, fomos pesquisar, fomos em Santos, fomos em São Paulo, fomos no interior, onde que tinha essas estufas. Então, eu tive sempre muita liberdade, muita liberdade. E aí a gente, claro que sempre passando pela autorização, né? Mas sempre foi tranquilo. Foi bem apoiado. Bom, assim, então alguém quer fazer mais alguma pergunta, Eliana? A gente já está caminhando para o final, né? Queria agradecer você ter vindo até aqui para contar essa sua experiência. E se você quiser falar algo agora para encerrar. Nossa, eu fico assim muito satisfeita, né? Muito feliz com essa oportunidade, né? De estar falando sobre esse período, esse trabalho. A gente às vezes falava para um pessoal assim de faculdade, né? Muitos estudantes vêm até aqui, né? Perguntar como é que é e tudo, mas a gente não tem um retorno, né? Eles vão lá e não trazem para a gente teria que ir lá na biblioteca e ver e tal e coisa, né? Mas não trazem de novo até a gente. E eu sei que vai ser muito fácil, né, ter o retorno dessa filmagem, né, dessa entrevista. E assim, tentando contribuir para que fique, né, nas memórias aí das pessoas, né, como que aconteceu o trabalho, como que foi, né. Mas assim, a gente dá mais ou menos uma pincelada, né? É muita coisa, né? Mas assim, é super gratificante, é muito legal, muito bom. Muito obrigada. Viu? Muito obrigada. Nós que agradecemos. Obrigada, Glória.